Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma parte aqui do nosso querido quadro de Olho na História, onde a gente está falando sobre a história infantil brasileira no final do século XIX e início do século XX. O que eu vou falar agora é de um site da Unicamp, o link da descrição até lá embaixo. Esse trabalho ali de história, eu tô me dividindo entre o site da Unicamp e o livro maravilhoso da Regina Zilberman, Como e Por que Ler Literatura Infantil. Vou deixar linkado também vídeos da época para quem quiser saber mais da história, tá? Da história brasileira, assim, lembrar que passou de monarquia para república, e a república tinha a república da espada e república oligárquica. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Mas o link da descrição eu vou deixar ali, se você quiser ver, fique à vontade. Características gerais dos textos infantis da época. O livro infantil brasileiro, isso desde de 1880 a 1910, ok? O livro infantil brasileiro, na sua gênese, possui intenção claramente pedagógica, pois os livros são usados nas escolas, a primeira manifestação consciente da produção literária específica para crianças. Por isso, nem sempre será possível estabelecer-se uma separação nítida entre os livros de entretenimento puro e de leitura para aquisição de conhecimentos e estudo nas escolas. Durante o século passado, percebe-se que a literatura infantil propriamente dita. Século passado não, né? Mas tá. Percebe-se que a literatura infantil propriamente dita partiu do livro escolar, do livro útil e funcional, de objetivo eminentemente didático. E por isso que ele falou século passado. Arroio, 1968, páginas 93 e 94. Os livros de história infantis eram usados como pretexto para ensinar outros pontos da matéria, tornando a escola destinatária privilegiada da produção destes textos. A importância da escola para o desenvolvimento da literatura infantil no período deve-se ao seu fortalecimento enquanto instituição e às campanhas de escolarização, com o aumento das vagas, principalmente primárias. Gente, se você não viu o outro vídeo, o link está na descrição, falando só sobre as escolas. Além disso, o meio escolar era e é o melhor lugar para a disseminação dos valores da classe dominante entre as classes subalternas. Então, tudo aqueles valores burgueses, cristãos e tal, iam sendo amalgamados, tá? Devido às grandes mudanças do período e a preocupação em transmitir uma ideia de país em modernização, muitos valores dessa sociedade foram passados adiante através dos livros infantis. Assim, estes possuem muitas características em comum, centradas nas ideias de civismo, tendo uma missão formadora e patriótica para as crianças. Dessas formas, os, entre aspas, temas predominantes desse livro são nacionalismo, em função da necessidade das classes dominantes de difundir entre a classe média imagens de grandeza e modernidade do país. Exaltação da natureza, as belezas naturais do Brasil, o amor à terra que é extremamente fértil e idealização da vida rural. Idealização da vida rural, tá, pessoal? B. Exaltação da história e dos vultos do Brasil, os heróis brasileiros. Exaltação da língua, preocupação e culto da língua nacional, apuro na linguagem, expondo as crianças a bons textos. Daí também o culto a grandes autores e grandes obras, o que dá esse classicismo e essa visão assim pejorativa do popular que tinha nessa época. Até bem pouco tempo, né, gente? Para pensar na valorização do que é clássico tal e do que é popular. Vamos mudar isso. Brasil, acorda. O intelectualismo, além da valorização dos grandes autores como modelo da língua, também eram valorizados como modelos à cultura a ser imitada. O livro e o estudo eram extremamente valorizados como essenciais da realização social. A escola ocupava grande papel de importância nas histórias. Então, a escola era a base de tudo. Né? Tudo bem, gente, a escola é maravilhosa, concordo, tudo bem. Só que
a gente tem que aprender. Hoje em dia a gente sabe das inteligências múltiplas, de várias outras coisas, né? Do valorizar o conhecimento que é adquirido com a vida, com a sabedoria das pessoas. Para parar de ser tão nojento, né? Bom, moralismo e religiosidade, valores de que todos os bons cidadãos deveriam ter: honestidade, bondade, respeito aos mais velhos, cumprir os deveres, caráter reto, caridade, dedicação ao trabalho, à família, etc. Pensa na nossa bandeira: ordem e progresso, trabalho, 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 ordem, ordem, ordem. Isso muitas vezes não é de dentro para fora, sabe? É só hipocrisia. Para a gente tirar esse ranço de hipocrisia desse país, é necessário olhar para esse contexto, gente. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.